Bem-vindos ao nosso canal Direito no Dia a Dia. Meu nome é Juan, eu sou advogado, especialista em Direito Ambiental e Urbanístico, também sou professor universitário e hoje nós iremos falar sobre um tema em meio ambiente, licenciamento ambiental. Mas antes eu peço que você compartilhe o nosso vídeo com seus colegas, seus amigos, curta o nosso vídeo também e se inscreva no nosso canal, tá bom? Bem, voltando aqui ao nosso tema de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre licenciamento ambiental. Já alerto a vocês que esse assunto está sendo discutido no Congresso Nacional e é muito provável que ano que vem as coisas venham a mudar. Hoje nós estamos gravando no dia 16/11/2023 e é provável que ano que vem novidades apareçam, tá bom? Mas vamos lá, o que seria licenciamento ambiental? Bem, essa palavra significa um procedimento administrativo. É uma forma que o Estado brasileiro tem de exercer o controle ambiental. Controlar o quê, Juan? Controlar as atividades que possam, de algum modo, causar algum dano ao meio ambiente. Vamos ao conceito do que diz a Resolução CONAMA 237 de 1997. Essa resolução vai dizer que a licença ambiental, ou melhor dizendo, o licenciamento ambiental, ele vai ser o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, operação de empreendimentos e atividades que venham ser utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivamente ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e também as normas técnicas aplicadas ao caso. É um conceito bastante amplo, complexo, tem bastante informação aqui. Mas as principais para o nosso vídeo tão curto de hoje, que vão servir muito para você, é entender que o licenciamento ambiental é um procedimento. Dentro do procedimento, que eu acabei de falar, vai ter a licença ambiental, que é um ato administrativo. Esse licenciamento ambiental, ele não será para toda e qualquer atividade. Então, não é toda a construção, toda a atividade, todo empreendimento que vai requerer esse licenciamento. Mas, como diz aqui a nossa norma jurídica, apenas aqueles que utilizarem recursos ambientais e que forem atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras. E, por fim, aquelas que de algum modo possam causar degradação ambiental. Esses são os requisitos para que eu tenha que requerer essa licença. Mas, professor, quais seriam as atividades que o legislador entende como capazes de promover uma degradação ambiental? Bem, a lei vai trazer um rol exemplificativo, ou seja, só exemplos, não é um rol taxativo, não é só aquilo. A depender da situação, a União, Estado ou município poderá colocar no seu rol novas atividades. Então, a mesma resolução 237 vai dizer que, por exemplo, obras de estradas, obras que venham gerar um grande impacto ambiental, como, por exemplo, usinas hidrelétricas, usinas nucleares, atividades que venham se traduzir, por exemplo, na construção de um bairro, um grande empreendimento urbanístico, precisará de uma licença ambiental. Bem, e quais seriam as licenças necessárias para a obtenção para o cumprimento, desse processo administrativo? Vamos lá. Existem pelo menos 3 licenças que você terá que obter. A primeira licença é a prévia. Essa licença prévia, ela vai aprovar o quê? A localização, os condicionantes que você terá que observar, qual é a zona, essa zona em que você quer construir esse empreendimento, pela lei municipal, estadual ou pela lei federal, é autorizada? Permite esse tipo de obra ali? De repente é uma obra que é um local que tem muitos mananciais, que é um local que não pode, que não é compatível com aquela atividade. Então você terá que observar isso quando? Nesse primeiro momento, na licença prévia. Então, o órgão licenciador vai analisar se a concepção do seu projeto, ou seja, o que é que você quer fazer nesse empreendimento, vai dizer se é compatível ou não com o que prevê a lei para aquele lugar. Então, a licença prévia vai aprovar a localização, a concepção do empreendimento ou atividade. Bem, uma vez que o município te autoriza, diz, olha, você pode sim desenvolver um projeto nessa área. Você terá um período, veremos daqui a pouco, para então fazer os seus projetos. Você terá um período, um prazo,
para que você possa, então, colocar tudo no papel, tudo no seu projeto. Você vai contratar um arquiteto, um engenheiro, para que possa fazer isso por você. Bem, após esses projetos estarem prontos, você vai voltar ao órgão licenciador e vai tentar obter a segunda licença, que é a de instalação. Ou seja, é o momento em que você vai dizer, olha, aqui está o projeto, com as condicionantes, com os recuos, com tudo que foi previsto em lei, observado. E agora eu quero construir. Por favor, órgão licenciador, me dê essa licença. Então, o órgão licenciador vai analisar se você realmente fez o projeto dentro do esperado e vai autorizar, então, o início das obras de construção do seu empreendimento ou da sua atividade, né? Que você vai começar a criar a ambiência necessária para que ela possa ocorrer. Bem, você também terá um prazo para você construir. Né? Esse prazo vai obedecer, obviamente, né, toda a programação de obras, tudo que se exige para que possa fazer essa obra acontecer. Terminou a obra, você volta ao órgão licenciador para obter a terceira licença, que é a licença de operação. A partir desse momento, o órgão licenciador, né, após vistoriar a sua obra, ver se está compatível com o projeto, com as condicionantes, vai então te dar uma licença para você começar a operar. A sua atividade poderá então começar a funcionar naquele ambiente, naquele espaço. Bem, quais são os prazos que eu tenho em cada licença? A lei vai dizer, né, uns prazos gerais que cada ente vai ter que observar. Pelo menos aí a licença prévia, você terá que ter um prazo mínimo aí, né? Não pode ser superior a 5 anos, para que você possa fazer os projetos. O segundo prazo, né, que é o prazo da licença de instalação, o município, o estado ou a União pode te dar aí essa licença com a validade de no máximo 6 anos. Então você vai ter no máximo 6 anos para construir o seu empreendimento. E a licença de operação também tem um prazo, né? O prazo da licença de operação vai ser no mínimo de 4 anos e no máximo de 10 anos. Professor, e depois desse prazo, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar o município reanalisar tudo, reavaliar tudo? Não é bem assim. Antes de esgotar os 10 anos, você tem por um dever, né, caso você queira também, tem a possibilidade de você requerer a renovação da licença, desde que você o requeira no prazo de 120 dias, antes de encerrar os 10 anos. Se você fizer isso, e o município cruzar os braços e demorar a te dar uma resposta, a lei vai te dar a permissão para você continuar trabalhando, porque vai entender que houve uma prorrogação. Então, já que o município demorou de te dar uma resposta, e você não pode parar a atividade, e você respeitou o prazo de 120 dias antes de encerrar os 10 anos, o legislador entende que você pode continuar operando sua atividade, até que o município, o estado ou a União dê uma resposta sobre o seu pedido de renovação de licença. Agora, uma outra pergunta que surge é: professor, eu dei entrada no meu requerimento de licenciamento ambiental, licença prévia, né, de instalação, de operação, mas o órgão licenciador cruzou os braços e demorou demais. Eu tenho que esperar até quando? A lei vai dizer que o órgão licenciador tem um prazo, em regra, de 6 meses para te dar uma resposta. Se for o caso de um grande empreendimento que exija o estudo de impacto ambiental, né, que é o EIA-RIMA, e o relatório de impacto ambiental, aí nesse caso o município poderá ter um prazo maior para avaliar o seu pedido. Ao invés de 6 meses, vai ser 12 meses. Também terá esse prazo maior se o empreendimento exigir audiência pública, ok? Então, nessas 3 hipóteses aí, você poderá ter que esperar um pouco mais. Ou seja, a hipótese de você ter que fazer um estudo de impacto ambiental, entregar um relatório de impacto ambiental e o caso de você, do empreendimento exigir aí uma audiência pública, certo? Bem, o decurso desse prazo, ou seja, o vencimento desses prazos, tanto de 6 meses como de 12 meses, sem o município te dar nenhuma resposta, não vai te autorizar a iniciar a construção do seu empreendimento e nem de operar o seu empreendimento, né? Então, assim, a omissão do poder público de dar uma resposta não lhe dá o direito de começar o empreendimento. Sim, Juan, mas o que eu vou fazer? Vou ficar sem operar? Vou ficar sem trabalhar? Vou ficar sem construir o meu empreendimento? Não. Se o município, por exemplo, se for omisso e não te der uma resposta nesse prazo legal, você terá o direito de ir para o Estado, né, o outro ente federativo, para que ele possa, então,
assumir esse papel. E se o Estado também não obedecer esse prazo e demorar demais? Você pode ir para a União, ok? Bem, já dissemos os prazos, já falamos a, a questão dos tipos de licença ambiental. Agora iremos falar sobre a competência para licenciar, ou seja, Juan, eu bato na porta de quem para requerer esse licenciamento? Bem, a Lei Complementar 140 de 2011 vai trazer qual é a competência da União, qual é a competência do município e qual a competência dos estados. A competência dos estados, já vou dizer a vocês, é uma competência residual, ou seja, antes de recorrer ao estado e de bater na porta do estado, você vai perguntar: União, você tem interesse de licenciar esse empreendimento? Se sim, fica na União. Mas se você olhar a lei brasileira, na nossa legislação, e verificar que a União não tem interesse naquele empreendimento, eu vou para onde? Para o município, ok? E se não for com o município a responsabilidade para licenciar, eu vou então para o Estado. O artigo 7º da Lei Complementar 140/2011 vai trazer qual é a competência da União, quais são as atividades que a União tem interesse, e aí eu vou dar já alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se for uma atividade que for ocorrer numa terra indígena, a União tem interesse. Se for uma atividade que envolva 2 ou mais estados, ou seja, em áreas que pertençam a 2 ou mais estados, a União tem interesse, ok? Bem, e o município fica com qual? Aí nós vamos para o artigo 9º dessa mesma lei complementar, que vai dizer, em linhas gerais, que as atividades que possam causar impacto de âmbito local, né, não regional, local, o município terá, então, essa competência para licenciar, ok? Então, atividades ou empreendimentos que possam utilizar recurso ambiental e que sejam atividade efetiva ou potencialmente poluidora, ou capazes de algum modo de causar alguma degradação ambiental, e que forem de âmbito, né, local, o município terá então o interesse para licenciar, ok? Outro aspecto importante é que o município terá que analisar, né, nos seus critérios para saber se é uma atividade de impacto local, vai ter que considerar, né, os critérios que o Conselho Estadual do Meio Ambiente irá definir. Então, quem define o que é atividade que possa causar, né, um impacto local não é o próprio município, mas é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Bem, o município também terá competência para licenciar aquelas obras que forem realizadas em unidades de conservação que o próprio município criou. Né? Nós veremos em outro momento o que seriam essas unidades de conservação, mas para que vocês possam ter uma ideia rápida do que seria, né? Uma reserva, né, ambiental, uma reserva biológica é um exemplo de unidade de conservação, né? Um monumento natural é um exemplo de unidade de conservação. Uma estação ecológica, uma floresta nacional é um exemplo de unidade de conservação. Uma reserva extrativista, um refúgio da vida silvestre também pode ser visto como unidade de conservação. Está lá na lei do SNUC, né? Que para quem não conhece pode pesquisar, SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que você vai ver lá quais são essas unidades. E se uma dessas unidades for criada pelo município, o município terá competência. Se for criada pela União, a União terá competência. E se for criada pelo Estado, o Estado terá competência. Mas tem uma exceção: as APAs. As áreas de proteção ambiental, as APAs, que integram um grupo de unidades de conservação de uso sustentável, elas não vão seguir esse mesmo critério de quem criou. As APAs vão seguir o critério de impacto. Se o impacto for de âmbito local, o município licenciará. Se for de âmbito regional, então vai ser o Estado que vai licenciar. E se for um impacto macro maior, né? Então aí vai ser a União. Isso para fins de APAs, ok? As APAs vão ser desse modo licenciadas. Os empreendimentos serão licenciados dessa forma quando ocorrerem APAs. Bem, se você tem desejo de construir algo, desenvolver alguma atividade no APA, a primeira pergunta é: União, você tem interesse nessa obra, nesse empreendimento? Como é que eu vou saber disso? Bem, se a minha atividade, se a minha construção, meu empreendimento, né, acontecer numa APA que está situada entre o Brasil e um outro país,
ou a minha atividade será desenvolvida no Brasil e em outro país, a União terá que licenciar. Se a minha atividade a ser desenvolvida é de caráter militar, então eu também precisarei recorrer à União, certo? Se a atividade que eu for desenvolver, né, está em uma APA que está situada no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, a União também terá interesse de licenciar, tá bom? Bem, o município, por sua vez, ele terá interesse de licenciar um empreendimento situado em uma APA se o empreendimento ou atividade gerar um impacto ambiental de âmbito local. E como é que eu vou saber isso? Mais uma vez, eu vou seguir os critérios que o Conselho Estadual do Meio Ambiente vai trazer para mim, ok? Bem, se não tiver interesse da União e nem do município, o Estado, então, será competente para licenciar esses empreendimentos em APAs, ok? Bem, professor, e se eu não quiser licenciar? Eu quero começar meu empreendimento sem obter licença ambiental, mesmo sendo exigível. E aí, como é que eu fico? Aí você terá que se submeter, então, às sanções administrativas, né? E não só administrativas, a depender da situação, você poderá responder criminalmente, na esfera penal, né? E também civilmente, através da responsabilidade ambiental ali prevista, tá? As sanções administrativas são multa, interdição da atividade, fechamento do estabelecimento, demolição, embargo da obra, destruição de objetos, inutilização de gêneros e ainda a proibição de fabricação ou do comércio de produtos vinculados à sua atividade, tá? Bem, para finalizar o nosso encontro de hoje, eu preciso dizer para vocês a quem compete a fiscalização. Em regra, quem fiscaliza é quem emite a licença, né? O órgão licenciador é aquele que vai ser competente para fiscalizar a regularidade da obra. Mas, por força do artigo 225 da nossa Constituição, todos são igualmente responsáveis pela proteção do meio ambiente. E é bom que seja assim. Tanto a União, quanto o Estado, quanto o município, quanto a sociedade de modo geral, são responsáveis pela proteção do meio ambiente e logo pela fiscalização do meio ambiente, das atividades ocorridas no meio ambiente, né? Então, assim, mas a regra é essa, cada órgão que licenciou é aquele que terá competência para fiscalizar. Mas se alguma atividade estiver causando ali uma degradação ambiental e o município licenciou aquela atividade, o Estado não poderá multar, não poderá autuar aquele agente, né, degradador? Pode. Mas, professor, e se o município vir também e autuar aquele empreendedor? O empreendedor pagará 2 multas pelo mesmo ato, cometido contra o meio ambiente? A resposta é não. Ele não terá que pagar por 2 autos de infração. Ele vai pagar ao órgão licenciador, ok? Então, para encerrar, para não ter nenhum tipo de confusão, a competência para proteger o meio ambiente, o poder, dever de proteção é de todos. Então, todos podem chegar lá e mandar parar a atividade. Ou seja, todos os entes podem chegar lá e autuar. Agora, o dever de pagar, né, ele vai ser apenas, né, do que causou dano ao meio ambiente ao órgão que licenciou a atividade, ok? Bem, eu acho que por hoje é só. Não tem mais... o tempo já está curto demais, né? Nós iremos, então, para o nosso próximo encontro, falar de responsabilidade ambiental. Eu peço que você divulgue o vídeo para quem você achar que precisa, né, desse conteúdo. E também curta o nosso vídeo, tudo bem? Bem, por hoje é só. Nós nos veremos no próximo encontro. Se você tiver alguma opção, alguma indicação, sugestão de tema, pode colocar nos comentários. E se tiver alguma dúvida também, pode colocar aí, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.